Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série especial com os jurados brasileiros no DNID 2025, que acontece de 18 a 22 de maio em Londres. Sou a Kelly Dores, editora-chefe do PropiMark, e hoje estou aqui com a Laura Esteves, vice-presidente de criação da DM9. Como vai, Laura? Tudo Ei, bem? Kelly, muito obrigada por você me receber aqui. Imagina, o prazer é nosso. Laura, você vai jogar Press e Outdoor no festival, certo? Quais são as suas expectativas para o júri neste ano? Estou muito animada. Eu tenho profundo respeito e admiração pelo DND. Ele é um festival que é minha terceira vez que eu sou júri nele. Eu já julguei Direct 2 vezes, então essa é a minha primeira vez nessa categoria específica de Print Outdoor. É um festival extremamente rigoroso e que ele preza muito pelo craft. Então, estou com uma expectativa muito alta. A gente já começou a ver 2 levas do material. Já passei por 418 inscrições. Uau. E então, acho que a qualidade muito alta. O corpo do júri é também de pessoas muito conhecidas, muito respeitadas, então acho que vai ser uma experiência muito positiva. Bacana. O que você está vendo assim de trabalho que tá te chamando mais atenção dessa primeira leva que você viu? O DND ele é um prêmio extremamente clássico, ele é um festival clássico. Certo. E, curiosamente, a categoria de Press e Out of Home lá, ela também segue essa escola da mídia muito clássica. Então, print é print e Out of Home é a mídia de mobiliário urbano. A gente vê muitas vezes outros festivais, então o Festival de Cannes, o One Show, vários outros festivais. Out of Home, ele engloba experiências de marca, ativações, stunts. O DND não, ele tem para isso, ele tem uma outra categoria. Então, as nossas peças, elas são as mídias clássicas mesmo. Então, um print que realmente ele é uma mídia impressa, às vezes com alguma interatividade, alguma novidade para trazer, né, um refresco para a categoria. E o Out of Home também, o mobiliário urbano. Às vezes ele conta com alguma inovação, alguma diferença, mas é um festival e uma categoria extremamente clássica e tradicional. A Fernanda Peca, da Grey, ela está no mesmo júri que você. Vocês já trocaram figurinhas? Eu já trabalhei com ela em outra ocasião. É curioso, né? Eles colocarem dois Pois é, dois brasileiros numa brasileiros na mesma. mesma categoria. Então, acho que vai ser muito bom. A gente, né, às vezes comenta, então, algumas peças novas. Tem uma particularidade também desses prêmios do primeiro semestre. Muitas agências escolhem por lançar seus trabalhos novos no Festival de Cannes. Algumas, às vezes, gostam de estrear ou já tem, né, o material pronto, veiculado ao ponto dele estar no DND. Então, acontece muito da gente estar celebrando e julgando peças que já foram premiadas no ano passado em outros festivais. Certo. Acho que tem uma leva grande desses, então você já vê ali pelo thumbzinho, você fala, poxa, esse aqui já, né, já estava no Festival de Cannes do ano passado, ou no One Show que eu julguei também tem um mês. Então, as peças, você já fica familiarizado com os trabalhos, mas algumas coisas são novas. Então, esses que estão me chamando muita atenção, porque são novidades que fazem a gente, né, querer entender mais, saber mais sobre cada projeto. Que tipo assim, é um diferencial que você citaria nessas peças novas? O que está te chamando mais atenção? Acho que a gente tem os clientes que costumam ter trabalho de mídia impressa. Então, Corona, Heinz, Coca-Cola, então marcas grandes que apostam nesse tipo de trabalho. E então, acho que alguma intervenção, alguma experiência, alguma inovação para que ele não seja apenas um print é sempre muito positivo. Um outro exercício que eu gosto muito de fazer, que me dá muita claridade, que você imagina que a gente está votando 418 peças, é natural, às vezes, puxa, fui muito generosa, fui muito rigorosa, então eu gosto muito de deixar uma aba aberta na qual eu possa visualizar
todos os trabalhos que dessa mesma categoria ganharam no ano anterior. Porque aí acho que você fica com um julgamento assertivo e não condescendente, porque talvez esse meu material não esteja tão bom. Por ser um festival muito rigoroso, eles não têm o menor comprometimento em vamos ter que dar muitos lápis, precisamos premiar, mínimo, né, menor. de prêmios. Então, é claro que existe uma estatística básica, né? Cannes às vezes tem 10% do material inscrito total, mas o DNED é muito, muito rigoroso. Então, acho que não vai existir uma flexibilização ou alguma leniência pela criatividade para baixar, ou porque as inscrições foram menores, ou porque a categoria talvez não tenha recebido tantos trabalhos. Você acha que esse é o principal diferencial do DNED, o rigor do critério, né? Sim. Antes de julgar, eles têm um slide que eles passam por todos os júris e que eu gosto até como para os nossos trabalhos de dia a dia, né? Porque essas métricas de avaliação, no final do dia, elas são os que nos movem todo dia. Então, você está avaliando um review criativo de um time na agência, de um trabalho do dia a dia, então deveriam ser as mesmas diretrizes, né? Então, assim, isso é extremamente inovador, isso foi executado de uma forma impecável. Então, a busca do que a gente celebra uma vez no ano num festival reflete muito o que é a nossa busca todos os outros 364 dias do ano também. Com certeza. E assim, qual que é a sua opinião sobre o futuro do print na propaganda, né? Que muito se fala, né, da questão da redução do impresso, de tiragem, né? Muita gente fala que vai sumir e tal. Qual que é a sua opinião? É curioso que esse assunto ele é recorrente e ele é cada vez... a gente sente que é uma categoria que talvez ela precise de novidades. Eu julguei essa mesma categoria em Cannes em 2022, agora no Anshow e agora no DNED. Então é curioso ver como é que festivais diferentes têm outras, né, assim, que cada um está se fortalecendo para fazer a categoria continuar viva. Ela é uma categoria que fazia muito sentido e sempre foi extremamente necessária, desde sempre, mas ano a ano a gente vê que o número de inscrições vai acabando. Caindo, né? Porém, ela é fundamental, porque nós, criativos, talvez eu sou uma geração que viu o print sendo uma mídia extremamente o tempo áureo dela, né? Então, assim, alguns anos atrás, os festivais se baseavam nessas trilhas clássicas de ideias, que era o print, o filme. Então, vale muito quando o festival, acho que ele consegue casar essa categoria com outras. Então, o One Show, ele, por exemplo, a categoria Print Out of Home é única. Ela é cansativa e são muitas inscrições. Então, esse ano foi recorde, foram 840 inscrições. Então, você vê que é um volume muito grande porque você está abraçando duas categorias em uma. Porém, ela fica interessante também porque ela consegue somar essas duas opções. Mas então, acho que como que cada festival vê para fortalecer uma categoria tão importante. Mas por que você acha que é uma categoria tão importante para o trabalho de um criativo? Ele é a base do pensamento. Então, quando a gente começa a pensar uma ideia, quando você tem um recurso visual estático e texto, ele é extremamente desafiador, porque ali você tem uma combinação de dois itens e que você consiga fazer algo muito novo. E os anúncios mais célebres tinham esses ingredientes. Ao longo dos anos, a gente começou a ter, né, as peças com secundagens maior, formatos dinâmicos, mas então ele é uma síntese que ensina muito o criativo a pensar. A gente vê que como você tem essa base, talvez
seja fácil para o criativo que pensava dessa forma tão reducionista, né, de sintética, de ter uma ideia ali, que talvez seja mais fácil quem partiu dali você saber identificar qual que é a sua ideia, para depois crescê-la em todos esses outros formatos que hoje estão disponíveis. Mas ele é muito fundamental para a forma de pensar. Organizar, né? Acho que a gente tinha o mínimo e o básico, e dali você conseguia fazer muito com isso, mas ele é a raiz do pensamento criativo. Legal. E o OGA, você acredita que vai avançar mais? Tem, assim, também, como você falou, dos formatos mais dinâmicos, né? O Out of Home é uma mídia que está crescendo, né? Em plena expansão. Qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que muito cativante ver todas as possibilidades do que a gente consegue, né? Então, acho que a gente tem um pensamento muito mais de social para o Out of Home hoje. Então, as possibilidades do que a gente pode fazer são infinitas. Então, ele como mobiliário mesmo. E aí, quando essas categorias, então, se elas ultrapassam o Out of Home nos outros festivais, aí são infinitas mesmo, que aí vale uma ativação, alguma exposição numa galeria de arte, né? Qualquer intervenção, ele também cai nessa categoria. No caso do Diney, como você falou, é o clássico mesmo. É o clássico. Bacana. E que tipo de trabalho que você espera encontrar, ou que você já está vendo, assim, nesse júri? Acho que grandes marcas costumam ter, né? Então, existem marcas que já são quase recorrentes. E elas continuam nessa categoria. Então, você já espera ter algum material de Heinz, de Corona, certo, de Coca-Cola. E muito bom ver outras marcas também trazendo trabalhos nesse mesmo rigor do que é impecável, do que é extremamente bem feita. A sua formação, você é redatora? Sou redatora. Ah, legal. E, assim, o que uma campanha precisa ter para ganhar um lápis hoje? Puxa, é tão rigoroso, e às vezes, né, nas conversas com júris, e é bom que ele seja assim. Às vezes para defender uma peça, você até argumenta, puxa, essa peça foi extremamente premiada nesse festival, e para eles isso não é nada, porque ele se, né, é um festival que ele se tem num patamar de que, puxa, que bom que ela foi premiada em outros festivais, mas aqui é um padrão extremamente rigoroso e ela vai ser boa para cá. Você vê também que é curioso, que às vezes, como ele sai primeiro, tem peças que vão muito bem no D&AD e você já fala, puxa, ela é uma aposta para outros festivais, e não necessariamente. Acho que tem uma busca muito grande do craft. Então, é algo que precisa ser extremamente bem feito, uma execução primorosa. E como que vai ser a participação da DM9 este ano, né? O ano passado ela foi muito bem, né, nos festivais, vocês vão voltar com essa força esse ano? Acho que pretendemos, sim, não tem garantias e não são... Porque agora começa a temporada, né, de festivais, de se inscrever, né? Sim. Em premiações. Mas então é algo que os clientes acreditam, valorizam a equipe. Então é um plano para a gente, né, continuar investindo e tentando ir cada vez melhor. Então a ideia esse ano, né, também investir forte nisso. Sim. Bacana. Sim, nesse cenário, né, fragmentado de plataformas, como que é chamar a atenção do consumidor, né? Prender a atenção do consumidor, principalmente nas chamadas mídias tradicionais. O que você, como criativa, né? Quais são os atalhos, enfim, quais são os objetivos, como é que vocês conseguem, né, prender a atenção? É curioso, né? Que acho que como a gente cada vez com as mídias, então a gente está acostumado a ver cases longos, né? Então, comparando dentro do DNA de outras categorias, eu julguei por 2 anos Direct. E Direct é uma seleção de as melhores ideias do ano. Assim, se você vir ali, provavelmente você vai estar
por dentro dos grandes projetos do ano, dentro da categoria de Direct. Mas você tem uma infinidade de ferramentas ali que numa categoria como Print Outdoor são recursos que não estão disponíveis. Então, para mim, me chama muita atenção peças que você consegue ter uma ideia mesmo ali. E é muito difícil. Mas então que ele não fique só ou um jogo de palavras em texto, ou uma imagem que é extremamente bela, mas que, né, se encerra ali. Então, acho que a gente tem uma categoria grande de copy mesmo, assim, títulos que são muito bacanas, mas talvez não sejam algo que reflita o melhor do trabalho desse segmento no ano. Você tem uma série de peças que são muito bonitas, e aí elas só partem naquela vertente do isso é belo, isso é muito bem feito, mas ele não é necessariamente criativo, inovador. Então, quando aparecem essas ideias que cumprem esses dois lados, é muito interessante. Mas, assim, como criativa, qual o seu maior desafio na hora de criar peças mesmo, de campanhas para os clientes da DM9, por exemplo, para pensar, não, essa realmente vai chamar atenção? Porque é isso, né? No final das contas, você precisa chamar a atenção do consumidor, né? Sim. Quais são os principais desafios que você enfrenta? Acho que a gente já viu também tantos projetos interessantes, então acho que se é algo inovador e diferente é extremamente fundamental. Se é algo que tem algum contexto cultural, que as pessoas vão se relacionar com isso, não apenas, né, sendo espectador, mas que você seja agente, que isso converse com você. Então, são acho que ingredientes que fazem hoje a gente ter um projeto mais bem sucedido. Bacana. Enfim, hoje as redes sociais aí desempenham um papel fundamental, né, nessa história. Sim. E como é que vocês trabalham hoje em inteligência artificial na DM9? Puxa, esse é um assunto que tem sido cada vez mais interessante. A gente tem uma célula dentro da agência que nos alimenta diariamente de novidades. É impressionante o relift das possibilidades, né? Muito dinâmico. Então, o que há 2 semanas a gente usava como essa é a ferramenta pela qual eu estou fazendo todas as locuções de áudio e as trilhas e tal, agora mudou e apareceu uma mais bacana e a gente migrou para cá. Mas então a gente tem uma célula na agência que nos disponibiliza, nos aponta todas essas possibilidades, e acho que há muito tempo atrás isso era visto como isso vai ter um potencial, isso vai ser um facilitador, e hoje é extremamente dia a dia. Acho que não tem um deck, uma apresentação que a gente faça que ela não tenha alguma contribuição muito efetiva, desde como que a gente aplica, se eu tenho uma peça master e depois eu desço isso em todos os mockups, como que eu vejo um experience disso. Então, ele é extremamente interessante e faz a gente aportar muito valor nas apresentações finais para o cliente. Agora a gente passa também de uma outra etapa, que é a pré dos festivais, que são as marcas no BBB. Então, foi muito interessante se a gente conseguia ter um apoio jurídico com inteligência artificial. Então, se a gente alimenta de todas as possibilidades do que essa cota foi comprada e do que me é permitido, eu consigo testar ali no plantão da noite se essa informação eu posso usar num post, se sim ou não. Então, às vezes, coisas que a gente demoraria, circularia, passaria para um monte de gente, a gente já consegue treinar. Então, é uma usabilidade diária e infinita. Eu vejo com muitos bons olhos. Eu, por ser redatora, acho que sempre me faltou como aterrissar isso visualmente. Então, é maravilhoso eu poder experimentar e ter, né, assim, algo, uma ferramenta que eu possa... Brincar com as imagens. Exato. Então, né, eu posso, pela primeira vez, ter algo que eu consiga avançar.
Legal. Quais foram as marcas que vocês apoiaram no BBB, que vocês fizeram? Nós tivemos 4 marcas: iFood, Rexona, MRV e Kauai. Legal. E conte um pouco sobre a sua trajetória, né? Os desafios que você enfrentou pelo caminho até chegar à vice-presidência da DM9. Por onde você passou? Eu sou de Belo Horizonte, então eu fiz faculdade lá e logo eu já quis. Eu me formei numa sexta-feira e no sábado eu já me mudei para São Paulo. Acho que a gente que não é de São Paulo, você já sabe que é uma parte importante fazer essa mudança assim que possível, porque é aqui que o mercado acontece. Eu tive uma felicidade de passar por agências grandes. Eu fui DM9 antes, lá atrás, e numa época muito boa e criativa, então não poderia ser mais feliz hoje de voltar num outro desenho da DM9 para uma outra DM9, mas com esse mesmo, né, DNA criativo. DNA criativo. Eu na minha primeira passagem na DM9, eu era redatora ainda. Eu pedi para ser transferida para a DDB, que era a sede em Nova York. Eu nunca tinha ido a Nova York. Então já me apaixonei pela cidade. Eu fui trabalhar um mês numa concorrência e acho que o jeito brasileiro de trabalhar, a gente é muito dedicado e apaixonado. Então isso para eles foi diferente. Acho que a gente tem uma relação com propaganda que é parte do que a gente é. E lá me parecia mais um trabalho para eles. Então, acho que eles acharam isso muito diferente e me contrataram e eu morei lá por 5 anos. Foi quando eu conheci o Ícaro. Então, só tenho coisas muito boas desse momento. E voltei e não poderia estar mais feliz. Mas, assim, falando sobre os desafios que você enfrentou, essa questão até de ter poucas criativas, né, mulheres dentro da criação, como é que foi isso para você? Acho que a questão de gênero é sempre muito importante. Na minha época, ela não era nenhum tema. Acho que a gente não sabia sobre ela. Então, eu lembro de ter colegas, acho que a gente vivia isso, mas as coisas não tinham nomes e temas. Mas eu sou uma mulher branca, que nasci no Sudeste e tive acesso à educação, então Você não sofreu tanto preconceito? Não acho que seria, né, assim, correto. Eu acho que isso ser uma parte da minha trajetória. Acho que eu tive as oportunidades, uma profissão que eu tenho profundo apreço. E assim, se você pudesse resumir assim, quais foram as principais transformações do mercado publicitário desde que você começou a atuar? O que você falaria? O que você estaria... Acho que hoje existe algo que eu gosto muito de ver. Acho que existe um relacionamento positivo com o trabalho. Acho que as novas gerações mostraram para a gente que você pode ter essa mesma paixão e uma relação de dedicação, mas que hoje a gente tem também uma consciência de qualidade de vida e práticas saudáveis de como fazer isso. Eu vim de uma outra cidade e eu só conhecia também pessoas que tinham mudado da sua cidade para trabalhar aqui. Então é natural, eu não tenho nenhuma relação com a cidade de São Paulo, eu estou aqui para trabalhar, eu preciso que isso aqui dê certo, porque se isso não der certo, implica em voltar. Então, acho que a gente tinha o que a gente aportava no trabalho era uma quantidade... Muitas horas de Muitas trabalho. horas. E também isso era
a gente imaginava que era assim, né? Assim, você via as outras pessoas trabalhando assim, então deveria ser assim. E essa deve ser a regra do sucesso. Pois eu via, né, que eram as pessoas acima de mim, em cargos acima, elas era natural a gente trabalhar nos finais de semana, era natural, era até bem visto isso de ficar até mais tarde, né? As pessoas achavam uma parte da profissão. Então, acho que hoje a gente consegue ter um bom uso do tempo, acho que uma geração de gestores que viveram isso, mas não necessariamente a gente quer passar isso para frente. Então, puxa, de tudo que eu já conheci, o que é bom que a gente quer carregar e o que a gente pode deixar para trás que talvez não sejam as melhores coisas da nossa profissão. Bacana, isso tem muito a ver, como você disse, né, com as novas gerações também, que trouxeram esse lado, né? Sim. Bacana. E assim, quais dicas você daria para as jovens criativas que estão assim no começo de carreira? Toda vez eu adoro, entrevisto muita gente. Acho que a gente tem eu tenho pessoalmente uma vontade muito grande de conhecer as pessoas novas que estão chegando. Né, tento ver essa paixão pela profissão que eu sempre tive. Você tenta, é muito, muito gratificante quando você encontra outras pessoas que, puxa, essa era eu anos atrás. Então, eu incentivo muito para que elas busquem lugares criativos. Eu acho que hoje a gente tem lugares muito criativos, eu tenho muita felicidade de trabalhar em um deles. E existem agências que não necessariamente são a busca final o trabalho mais criativo possível. Então, quando a gente entra nesses lugares, é muito difícil depois a gente migrar para um outro criativo. Então, esse começo, ele vai te nortear para o que você vai ser. Então, aproveitando que a gente é uma página em branco, que a gente comece num lugar criativo. Eu tive a chance de ter trabalhado ou ter visto trabalhando as pessoas mais incríveis do mercado. Então, isso me preenche muito de quem que eu vou ser, né? São as pecinhas que vão me formando. Bacana, Laura. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que te Sucesso no agradeço. júri para você, tá bom? Obrigada e até a próxima. Eu que te agradeço, Kelly.